Olá, tudo bem? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim falar sobre pecado. Nem todo mundo gosta de ouvir falar sobre pecado, né? Falar a verdade, nem eu gosto muito. Por quê? Porque quando a gente fala de pecado, mostra os erros que nós estamos cometendo. Mostra que a gente precisa melhorar os nossos caminhos. E o pecado nem sempre é fácil da gente fugir, da gente desviar, né? É complicado. Tem coisas, tem situações que aparecem em nossas vidas que parece que nos induzem a cometer o pecado. Mesmo que eu diga, vou hoje, tá perfeito, não vou fazer nada que vá contrariar a palavra do Senhor. E o que acontece? Aparece uma situação, algo assim inesperado, que quando você vê, pronto, fez bobagem. Infelizmente, isso ocorre com todo mundo. Por isso que a gente nunca pode dizer que eu sou santo e nunca peco. Santos, podemos dizer que nós somos porque somos filhos de Deus e Ele nos santifica. Nós somos santificados pelo Espírito Santo. Mas dizer que a gente nunca peca, isso é impossível, porque a gente sempre está pecando. Seja por pensamento, por uma fala, por uma atitude, alguma coisa a gente faz. Algum equívoco a gente faz. E não é fácil de desviar do pecado. A gente vê na Bíblia, por exemplo, o rei Salomão, um homem que pediu sabedoria para Deus. Então ele era, na época dele, o homem mais sábio. E, pelo que eu vejo, né, que a gente lê, não existiu homem mais sábio na terra do que o rei Salomão. E mesmo assim, ele se desviou do caminho de Deus. Mas por que ele se desviou? Por causa do pecado. É que a gente tem mania de achar que nós somos fortes, que a gente consegue vencer as coisas, que se a gente pensar tal coisa, não vai ter risco. Que se a gente fizer tal coisinha lá, não vai ter risco também, porque a gente é forte, a gente confia em nossa própria capacidade, a gente confia no nosso próprio braço. Só que não é bem assim que funciona, não. O rei Salomão é um exemplo claro. Porque o que Deus diz? Fuja do pecado. Então, por exemplo, o rei Salomão, um homem sábio, o que ele fez? Ele foi se casar com mulheres que tinham a fé diferente dele. Então, quando você traz para a tua vida pessoas que têm a fé diferente, achando que você vai mudar as pessoas, não é bem assim que funciona. É claro que podemos sim, às vezes com o nosso exemplo, com a nossa caminhada, fazer com que outras pessoas vejam luz na nossa vida, vejam Cristo em nossa vida e queiram mudar seus caminhos. Mas eu dizer que eu vou mudar, eu dar certeza que eu vou querer fazer aquela pessoa mudar, eu posso trazê-la para a minha vida, na minha intimidade, no meu convívio direto, porque aquela pessoa vai mudar, vai ser moldada. Não, não podemos dizer isso. Então, o que o rei Salomão fez? Ele casou-se com mulheres que tinham uma fé diferente, com mulher que cultuava outros deuses. E ele, de fato, né, deveria amar muito essa mulher, que ele resolveu fazer tudo para agradá-la, inclusive fazer imagens, fazer tudo que ela queria relacionado à fé dela. E o que aconteceu? Ele foi se afastando de Deus, pouco a pouco. Quando a gente sente a presença de Deus, quando a gente encontra Jesus Cristo, a gente sente aquela presença, a gente sente aquela alegria. Vem um impacto grande em nossa vida. Mas quando a gente vai deixando aos poucos o pecado entrar na nossa vida, a gente começa aos poucos a desobedecer o que o Senhor diz, ele devagarzinho, ele vai saindo, ele vai se afastando, e a gente nem percebe. Foi o que aconteceu com o rei Salomão. Ele tinha a presença de Deus. Quando ele inaugurou o templo, ele fez assim uma oração maravilhosa. Você via que ele estava cheio da presença de Deus, cheio da presença do Espírito Santo. Ele fez a oração. Então você via, você percebia que ele era um homem de Deus.
Mas ele confiou demais na força dele, na sabedoria dele. Porque por mais sábio que você seja, por mais forte que você seja, a tua confiança e força você tem que buscar no Senhor. Porque Ele é a fonte da força, Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a nossa rocha, onde a gente tem que firmar os nossos pés. E o rei Salomão confiou nele, nele próprio, como se ele fosse a força, como se ele não precisasse de Deus. E esse foi o problema. Aí, como ele confiou nele, ele começou a abrir brechas para que o pecado entrasse na vida dele. A gente tem que ser vigilante todo santo dia. Todo santo dia a gente tem que olhar, a gente tem que ver. Todo santo dia a gente tem que ser vigilante. A gente não pode permitir que o pecado entre em nossa vida. Por menor que seja, a gente tem que olhar se aquilo que a gente vai fazer está de acordo com o que o Senhor diz ou não. Porque já deu trabalho. Quando a gente resolveu aceitar Jesus Cristo, já deu trabalho para a gente estar eliminando os pecados de nossas vidas. E nem tudo ainda a gente conseguiu eliminar. Já está sendo uma batalha. Aí a gente começar a confiar na nossa própria força e começar a deixar outras coisas entrarem, abrir brechas, a tendência é cair. A gente tem Judas Iscariote, por exemplo. Ele andou com Jesus Cristo na terra. Ele foi cheio de poder, porque Jesus Cristo mandou seus apóstolos a irem em casas e operarem curas, a fazerem libertação. Então, um homem desse, ele estava cheio da presença de Deus, ele estava aprendendo, ele estava sendo conduzido diretamente por Deus. Jesus Cristo estava na terra e estava ensinando Judas. Mas no meio do caminho, Judas, ele se desviou. Ele começou a roubar o dinheiro que entrava, porque era ele que cuidava do dinheiro que estava entrando, porque Jesus Cristo, ele recebia doações, porque a gente não vive só de vento, só de água, precisa de alimento. Então as pessoas davam doações para o ministério de Jesus Cristo. E o Judas, ele cuidava desse dinheiro. Só que o dinheiro entrando, alguma coisa aconteceu no meio desse caminho que ele começou a pegar esse dinheiro. Então ele abriu brecha para o pecado. Ele abriu brecha para que o diabo usasse a vida dele. Quando a gente está com Cristo, a gente tem que estar fechando todas as portas que o inimigo possa usar contra a gente. A gente não pode permitir coisas ruins tá acontecendo, tá vendo coisas ruins, buscando coisas ruins, aceitando palavras ruins. A gente tem que estar fechando a porta para tudo e ter Jesus Cristo como nosso centro, nosso foco. É focar em Jesus Cristo e seguir. Se na palavra de Deus diz não, é não, não se discute. Se ele disse sim, tudo bem. Se ali não tem uma resposta na palavra do Senhor, busque o Espírito Santo e peça a orientação. Nem tudo que a gente vê é bom para a gente. Na palavra de Deus diz que às vezes aquilo é lícito, mas não me convém. Então eu tenho que analisar, me convém aquilo? Convém aceitar tal coisa? Convém fazer tal coisa? Isso vai abrir brecha para alguma coisa? Por exemplo, a bebida. Na Bíblia não diz que beber é pecado. Beber é lógico, com moderação. Mas diz que ser bêbado é pecado. Então vamos supor, eu tenho problema com bebida. Então parei de beber. Comecei a viver com Cristo, não tenho mais bebida na minha vida. Só que aí, como eu sei que na palavra do Senhor diz que tomar uma taça de vinho não tem problema algum, beber um pouquinho com moderação não tem problema algum, mas eu sei da minha deficiência. Eu sei do meu problema com bebida. Por que eu vou abrir brecha e tomar uma dosezinha que seja? Ou sentir o cheiro da bebida?
Não, vou fechar a porta. Nunca mais vou me aproximar daquilo. Nunca mais eu vou beber uma tacinha que seja, porque eu sei que eu perco o controle. É assim o pecado na nossa vida. Aquilo que às vezes parece que não vai fazer mal, vai abrir brecha para coisas piores. Então a gente viu que Salomão caiu porque ele deixou entrar na vida dele mulher que cultivava outra fé, que tinha outros deuses e para agradá-la, fez conforme a vontade dela. Ele abriu a brecha quando a trouxe para a tua vida. E aí, de passo em passo, ele caiu. A gente vê em Provérbios que ele vê os erros que ele cometeu, aí ele dá conselhos, tudo. Espero eu que ele tenha depois, no final, ter se convertido, ter se arrependido profundamente e ter buscado o Senhor. A gente vê o caso de Judas, que deixou a ambição, o desejo de poder entrar na vida dele e ele foi saqueando a bolsa do dinheiro. E depois ainda vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Por quê? Porque ele abriu brecha e deixou o diabo entrar na vida dele. Quando a gente abre brecha, o diabo vem bater na gente. O inimigo vem atrás da gente. Então vamos selar todas as portas. Vamos fazer o que o Senhor diz. Não vamos achar que somos fortes e querer andar com as nossas próprias pernas. Não vamos achar que somos tão fortes que a nossa própria força, que o nosso próprio braço vai fazer tudo. Não, não podemos ser assim. A nossa força está em Cristo. Jesus é a nossa rocha, é nele que a gente tem que firmar a nossa casa, é nele que a gente tem que firmar os nossos pés. Não podemos fazer nada sozinhos. E não tem porquê também de fazermos nada sozinhos. Por que querer independência? Por que não buscar ao Senhor? Toda vez que Ele nos traz uma resposta, que Ele nos dá um conselho, é um alívio, é uma paz, é tão bom. Não queira ser independente. A tua dependência tem que ser no Senhor. Busque o Senhor. Ele que vai te dar força para fugir do pecado, para se desviar do pecado e não abrir brecha. Então, firme-se no Senhor. Tenha paz com Ele. Em nome de Jesus, busque-o. E você não vai se arrepender. Deus abençoe vocês.